Na aula de hoje, nós vamos falar limites no infinito e limites infinitos. Então, quando a gente está trabalhando os limites infinitos e limites no infinito, se eu pegar aqui, olha, uma função, essa função, f de x igual a 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Essa função, ela vale para todos os reais, né, para qualquer x pertencente aos reais, exceto 1. Porque se eu colocar 1 aqui no meu lugar do meu x, aqui no meu denominador, vai dar 0, então vai ficar 1 sobre 0. Teoricamente, nós vamos falar assim, ó, isso aqui ele não existe, ele é uma indeterminação, eu não consigo mexer nessa indeterminação. Então, quando a gente tem uma indeterminação nesse tipo, alguma 1 sobre 0, ele é uma função que ela está caminhando para infinito, ela está tendendo para infinito. Por quê? Eu tenho 1 dividido por um número muito pequenininho, porque ele tende a 0, ele está se aproximando de um valor que vai dar 0 no denominador. Então, 1 dividido por um número muito pequenininho, ele vai dar um número muito grande. E o contrário eu tenho também. Um número pequeno dividido por um número muito grande, ele vai dar um número muito pequenininho. Então, essa aqui, se a gente olhar aqui pelo gráfico, eu tenho o quê? Tem esse aqui é o gráfico da minha função, tá? 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Quando eu faço aqui, eu tenho meu 1. Quando eu tô caminhando, né? Então, eu tenho aqui, olha, tá aqui. Meu y tá aqui. Não tá retinho, mas eu acho que dá para vocês entenderem que é a ideia. Então, se eu pegar um x nesse ponto, o y vai estar aqui. Ah, mas e se eu me aproximar de x? Eu vou bater na função e ele vem para cá. Bom, você viu que deu um valor de y mais alto. Se eu chegar mais perto de x, ele vai pegando um valor aqui, porque essa aqui ela continua, e vai vindo para cá. Ou seja, esse ponto aqui ele vai crescendo, porque até eu chegar na minha função para refletir para em y, ele vai dando valores cada vez mais alto. Isso me diz o quê? Que o limite da minha função para x tendendo a 1, ou seja, quando x se aproxima de 1, pegando um intervalo aqui próximo de 1, a minha função está se distanciando. Ela está aumentando, está dando valores cada vez maiores, ou seja, ela está tendendo ao infinito. E aqui a gente vê mais infinito porque ela está tendendo para um valor positivo. A minha função f de x igual 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Eu quero calcular o limite dessa função de 1 da função 1 sobre x menos 1 ao quadrado, quando meu x se aproxima de 1. O que acontece se eu for trabalhar só a minha função e calcular o domínio da minha função? Domínio da minha função, eu sei o quê? Que o numerador não tem problema porque ele é 1. O denominador, eu preciso saber o quê? Que x menos 1, para calcular o domínio, x menos 1 ao quadrado, ele precisa ser diferente de 0. Se x menos 1 ao quadrado tem que ser diferente de 0, então x menos 1 tem que ser diferente de 0. Ou seja, o meu x tem que ser diferente de 1. Meu x sendo diferente de 1, x menos 1 é diferente de 0. E aí, x menos 1 ao quadrado também vai ser diferente de 0. Então, meu domínio vai ser quem? Todos os x pertencentes aos reais. Tá o quê? O meu x tem que ser diferente de 1. Então, é esse ponto que vai me dar problema. Os outros todos eu vou conseguir achar um valor numérico para essa função. Então, eu não vou ter problema em nenhum outro ponto. O único ponto que eu vou ter problema vai ser no x igual a 1. Porque ele vai zerar o meu denominador. E lembrando que o denominador de qualquer função, quando eu tenho um quociente, ele tem que ser diferente de 0. Então, aqui ele tem que ser diferente de 0. Ah, mas eu não tenho raiz. Se eu não tenho raiz, ele pode ser negativo, não tem problema. Pode ser positivo, sem problema nenhum. Aí você fala assim, ah, mas ele está elevado ao quadrado. Sim, mas é o quadrado, ele está elevado, então eu sei que se o meu x for negativo ali, o meu x menos 1 for negativo, ele vai dar um valor positivo, tudo bem. Mas se a minha fração der um número negativo no denominador, também não tem problema. É que nesse caso específico, ela não vai ser negativa porque está ao quadrado. Mas dentro do parênteses 1 menos x, ele pode ser um valor positivo ou negativo, que não tem problema nenhum.
O problema é só quando é zero. Porque aí, na teoria, a gente tem o quê? Temos uma indeterminação. Eu não trabalho, não sei trabalhar com divisão por zero. E aí, no cálculo do limite, eu vou calcular o quê? Lembrando que o cálculo do limite nada mais é do que ver o comportamento da minha função próximo de 1. Então, o que está acontecendo com a minha função perto de 1? Ela está caminhando para que jeito? Para que ponto que ela está caminhando? Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar valores maiores do que 1 e próximo de 1. A gente não vai pegar lá 10.000, bom, 1 está muito longe. Então, eu vou chegar a valores próximos. Ah, então se a gente pegar valores de 2 até 1, tá ok? Pô, legal, dá pra gente ver o comportamento. Então, se eu pegar o valor x igual a 2 e substituir aqui, vai ficar 2 menos 1, 1. 1 ao quadrado, 1 dividido por 1 dá 1. Oh, legal. Se eu pegar x igual a meio, 1,5, né? Porque é 1,5. Se eu peguei 2, eu estou me aproximando de 1. Então, eu vou diminuir. Então, 1,5 é menor do que 2. Está mais próximo de 1. Se eu substituir aqui, vai ficar 1,5 menos 1 elevado ao quadrado. E aí, eu vou fazer 1 dividido por esse valor. Vamos fazer a continha aqui do lado. Eu tenho 1,5 menos 1 elevado ao quadrado. Então, aqui eu vou ter 1 dividido por meio ao quadrado, que vai ser eu tenho 1 dividido por 0,25. E a hora que eu fizer a divisão, 1 dividido por 0,25. Eu vou ter 4. Bom, aqui eu coloquei em decimal. E se eu não colocar isso daqui, eu tenho, olha, eu tenho meio. Aqui eu tenho 1/4. Então, a hora que a gente faz divisão de fração, se eu fizer não carregar meu decimal, ele vai dar 4. Ah, mas aí já deu que ele aumentou. Ele estava em 1 em y, depois ele já foi para 4. Então, ele está aumentando, tá? E assim vai acontecer com qualquer outro número. Se eu pegar, diminuir um pouquinho mais, pegar 1,25, ele vai dar 0,25. A hora que eu tirar aqui 1,25 menos 1 vai dar 0,25. Levado ao quadrado e fazer 1 dividido por esse valor, eu vou chegar em 10. Aumentei mais um pouquinho. Vou diminuir mais, fazer 1,1. A hora que eu faço a divisão, eu vou chegar em 100. 1,01. Faço a substituição na função, acho o valor numérico, vou chegar em 10.000. 1,0001. Eu vou chegar em 1 milhão. Bom, se ele está crescendo dessa forma, o que está acontecendo? Ele está crescendo para um valor, está indo muito grande, está dando saltos muito alto. Isso significa o quê? Que quando eu me aproximo de 1 para a direita, ou seja, valores maiores do que 1, a minha função vai para mais infinito. Então, o limite da minha função está tendendo a mais infinito. E se, então aqui, ó, essa observação vem daqui. E se eu fazer o contrário, pegar valores próximo de 1, porém menor do que 1, ou seja, a esquerda de 1. Se eu pegar 0 e substituir na minha função, vai dar 1. Se eu pegar meio é menor do que 1, mas ele é maior do que 0, ou seja, ele está se aproximando de 1. Bom, eu já sei que meio ele vai dar, eu vou fazer as continhas, ele vai dar 4, porque é exatamente essa continha daqui para cá, ó. Ele vai fazer essas continhas aqui. Ele vai dar 4. 0,75. Ah, agora eu tô maior do que... Eu tô aumentando, porém, valores menores do que 1. Calculo o valor numérico da minha função, ele dá 10. Faço o mesmo, aumento mais um pouquinho. Vou lá para 0,9. Acho o valor numérico, me deu 100. 9,99. Eu faço as continhas, me deu 10.000.
0,999. Faço as continhas, valor numérico, chego em 1 milhão. Vocês viram que eu tenho correspondente para os mesmos valores. Se a gente olhar aqui, olha, para onde que minha função está atendendo, para valores maiores do que zero e menores do que zero, que vão dar o mesmo valor em y. Então, se eu fizer o que? Minha função tender se aproximar de x para valores menores do que 1, ou seja, para valores à esquerda de 1, a minha função ela tende a mais infinito, porque ela está crescendo muito. Olha, ele saiu do 0 a 1 e eu nem cheguei no 1, ele já está 1 milhão. Se eu aumentar o valor aqui, ele vai dar um valor muito mais alto. Tá? Ficar mais próximo de 1, ele vai dar um valor mais alto ainda. Independente se eu for direita ou se for esquerda, independente do lado da lateral que eu estiver trabalhando, se eu aumentar um valor, ele vai dar um valor muito mais alto. E é esse que está refletindo aqui no gráfico, tá? Então, se eu pego um valor perto aqui, eu estou me aproximando aqui, e aqui ele está estourando para o infinito. Ele está crescendo cada vez mais. Isso diz para a gente o quê? Que o limite da função, quando x tende a 1, ele vai para mais infinito. Lembrando que o limite de laterais direita e esquerda tem que ir para o mesmo canto. Tem que ir para o mesmo valor. Então, limites laterais direita e esquerda tem que ser iguais para que o limite da função exista e seja igual os limites laterais. Então, é esse o conceito que a gente faz de limites infinitos, infinito. Tá? Aqui eu tenho um número e ele está indo para infinito. E nós temos alguns casos que eu faço assim, olha, eu vou fazer meu limite tender ao infinito. Ele vai para onde? Ele pode ir para infinito, como ele pode ir para uma constante. Nesse caso aqui, eu falo assim, olha, eu quero o valor, tá? Eu vou calcular um exemplo, tá? Nesse exemplo aqui, eu tenho lá minha função, que é f de x igual a 1 sobre x. Nesse exemplo, nós temos a função f de x igual a 1 sobre x. Já dei o gráfico para vocês, então aqui eu tenho a minha função, que ela é dada em duas partes. Uma delas está no primeiro quadrante, a outra está no terceiro quadrante. Se eu for calcular nesse caso aqui, limite de 1 sobre x, quando o meu x tende a zero. O que vai acontecer quando ele tende a zero? Tá aqui, ó, meu zero tá aqui. Se eu pegar valores maiores do que zero, eu tô me aproximando aqui. O que acontece com a minha função? Ah, aqui ela vai para mais infinito. Ele tá crescendo, crescendo, crescendo. Oh, legal. Então, esse daqui é um dos limites laterais. Então, eu vou fazer 1 sobre x, limite de 1 sobre x, quando o meu x tende a zero pela direita, ou seja, valores maiores do que zero. Minha função tende a mais infinito, ou seja, meu limite é mais infinito. Se eu te aproximo de zero pela esquerda, ele vai crescendo, tá? Aqui, ó, tem os eixos invertidos, mas ele vai ser o comportamento é o mesmo, tá? Se eu for vir aqui, olha, vamos analisar o gráfico. Eu tô caminhando para zero pela esquerda. O que está acontecendo? Eu estou me afastando, tá? Se eu caminho para zero pela esquerda, o que está acontecendo com a minha função? Eu venho para cá, quando eu venho para cá, o que está acontecendo? Ela está vindo para menos infinito. Então, olha, eu vou caminhando aqui perto, a hora que eu chego na função, ele vem para cá. Né? Então, eu tô aqui, minha função tá aqui, ele vem para cá. Eu tô aqui, mais perto de zero, minha função tá aqui, em algum canto, ele vai vindo para cá. Né? Então, ele está se aproximando, ele está indo para menos infinito. Então, o limite da minha função 1 sobre x, quando o x tende a zero pela esquerda, ele é menos infinito. Tá? Então, quando ele está vindo pela direita, ou seja, valores maiores do que 1, ele está indo
para mais infinito, tá? E se eu me aproximo aqui, ó, eu tô aqui, bato na função, venho para o outro eixo. Se eu me aproximo aqui, venho para cá, tá? Então, vamos trocar aqui os eixos, só para não confundir vocês depois. Então, aqui, olha, eu tenho x, aqui eu tenho y, tá? Então, se eu pegar o x aqui, o y aqui. Então, ele tá indo para mais ou menos infinito. O que eu posso concluir aqui? São diferentes. Os limites laterais diferentes, esse limite aqui não existe. Porque para o limite da função existir, os dois têm que ser iguais. Os limites laterais têm que existir e serem iguais. No caso, não, tá? No caso, eles não são iguais. Por quê? Se eu tendo para x igual a zero, estou me aproximando de zero, pela direita, ele vai para mais infinito. Quando eu venho pela esquerda, ele vai para menos infinito. Então, os dois, eles não vão para o mesmo ponto, um vai para um valor positivo, outro para um valor negativo. Então, os limites laterais são diferentes, logo o limite da função não existe. Ok? Aqui é uma possibilidade para a gente estar trabalhando, pensando. Bom, a segunda possibilidade eu vou fazer aqui no cantinho. Eu pensar que eu quero calcular o limite da minha função f de x, que é 1 sobre x, ao quadrado não, 1 sobre x. A segunda possibilidade, eu querer calcular o limite da minha função, que é 1 sobre x, quando meu x tende a mais infinito. Quando a gente fala mais infinito ou menos infinito, eu não tenho laterais, tá? Eu não tenho direita e esquerda, o que está acontecendo. Nesse caso, mais infinito tá aqui. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu tô aqui, bateu aqui, ele tá vindo aqui. Beleza. Então, esse ponto. Mais infinito significa que meu x está crescendo. Então, eu vou pegar um valor maior do que eu peguei. Eu venho aqui. Ele tá aqui. O que aconteceu com o meu número? Com o meu valor em y? Vou pegar um valor maior ainda. Eu pego aqui, venho para cá. Consegue observar o que está acontecendo? Se eu pegar um valor aqui, essa função ela vai diminuindo, tá? Ele vai estar aqui. Então, se eu pegar um valor... Exato, Thiago. Então, se eu fazer o meu x crescer, o meu y decresce. Ou seja, meu y está se aproximando de zero. Então, meu y aqui ele vai diminuindo. Está diminuindo, está ficando cada vez maior. Eu aumento o valor de x e o meu y diminui. Quando isso acontece, nós dizemos que o limite está tendendo a zero, e minha função está tendendo a zero, ou seja, o limite da minha função, quando o x tende a mais infinito, ele é zero. E se eu fizer um outro que você vai dizer, mas e quando ele vai para menos infinito, o que acontece? Tá? Então, vamos lá. Se eu for calcular o limite da minha função f de x, quando o meu x tende a menos infinito. O que isso eu vou fazer? Deixa eu ver. Eu tenho aqui, olha, pego meu número aqui, meu valor aqui, que já é negativo, aí eu vou estar caminhando do lado negativo, tá? Eu venho aqui, minha função tá aqui, meu y tá aqui. Eu vou diminuir mais, ou seja, eu tô pegando valores maiores, porém negativo. Isso me diz que eu tô pegando um valor cada vez menor, tá? Eu pego um ponto aqui, eu venho para cá, meu y tá aqui. Eu pego outro ponto aqui, bateu aqui na função, venho para y. O que está acontecendo com o meu y? Eu diminuo meu valor de x, o meu y está acontecendo o quê? Então, quando eu estou aqui, olha, diminuindo o meu x,
Ou seja, fazendo ele ficar cada vez menor, indo para menos infinito, o meu y está aumentando, né? Ele está se aproximando de zero. Isso significa o quê? Que o limite da minha função 1 sobre x, quando o x tende a menos infinito, é 1, porque minha função está tendendo para zero. Se a minha função está tendendo para zero, o limite é 1. Tendo a minha função f de x igual a 3 elevado a x, função exponencial. Então, essa função tem esse gráfico, aqui ela continua indo para infinito e aqui ela vai se aproximando de zero. Ou seja, se aproxima do eixo do x. Aqui, se eu aumentar aqui o eixo aqui, eu continuar, eu vou ver que ela vai ficar uma coisa assim, ó. Ela tá aqui, mas ela vai se aproximando, tá? É que não dá para desenhar direito, é mais em cima do que faz o software. Aí ele fica mais difícil. Mas ele vai se aproximando com uma curvinha suave. Pode demorar mais ou menos, mas ele vai se aproximando de zero, tá? Então, quando a gente vai fazer o limite aqui, olha, a gente tem a possibilidade de calcular o limite da função que é x, 3 elevado a x, para x tendendo a mais infinito, que é ele caminhar para cá. Tá mais infinito, ele tá caminhando, o meu x está aumentando, então ele tá fazendo esse caminho, que é mais infinito. Nesse caso, o que que acontece? Eu tenho minha função tá aqui, meu y tá aqui. Se eu aumento o valor de x, tá aqui, aumentou o valor de y. Eu aumento mais o valor de x, meu y aumentou mais aqui. Então, se eu continuar aumentando o meu valor de x, meu y vai aumentar. Então, ele vai estar nessa trajetória. Que ele está indo o quê? Então, meu x indo para infinito, o meu y, ele está indo para onde? Também vai para mais infinito. Tá? Porque ele está crescendo. Quando ele vai para lá, ó, ele está indo para lá, o y indo para mais infinito. Bom, se eu... A outra possibilidade... Então, aqui é a primeira possibilidade. A outra possibilidade é eu calcular o limite de 3 elevado a x quando o meu x tende a menos infinito. Eu calculei a mais infinito e agora eu vou fazer a menos infinito. O que significa isso? É eu caminhar para valores pequenininhos, cada vez mais pequenininho. Então, fazer esse caminho daqui, de zero e diminuindo cada vez mais. Aí eu tenho o que? Menos infinito. É esse o caminho que eu vou fazer. O que que acontece com o meu y? Se ele estiver aqui perto de zero, o meu y está aqui. Se eu vou diminuindo o meu y, o meu x, o que que acontece com o meu y? Ele está diminuindo aqui, meu y está indo para onde? Você vê que ele diminui bastante o x, mas eu não diminuo muito o meu y. Ele está fazendo o quê? Ele está caminhando para cá, ó, para esse ponto aqui. Esse ponto aqui é zero. Então, quando eu cresce negativamente o meu x, ou seja, eu estou caminhando para um valor pequenininho, que é menos infinito, o meu y está chegando a zero. Ou seja, o limite da função é igual a zero. Eu não vai diminuir o meu y de zero. Por que que não diminui? Porque o meu x, a minha curva não corta o eixo do x. Ela apenas se aproxima do eixo do x. Ela não corta o eixo do x. Uma outra possibilidade para a mesma questão, que é quando ele se aproxima de zero. Eu vou fazer o meu limite, tá? Da minha função, que é 3 elevado a x, se aproximar quando o meu x se aproxima de zero, ele tende a zero. Nesse caso, eu preciso calcular os limites laterais, que é o t de x elevado, 3 elevado a x, quando o meu x tende a zero pela direita, e eu preciso calcular o limite da minha função, 3 elevado a x, quando o meu x se aproxima de zero pela esquerda. Ou seja, para valores maiores do que zero e valores menores do que zero. Quando eu faço ele se aproximar, ele vai estar caminhando aqui, ó. O zero está aqui, em x. Eu vou estar caminhando aqui, ó. Fazer meu x caminhar aqui. Então, olha, imagina, meu x está aqui.
Meu y tá aqui. Eu vou me fazer ficar mais perto de zero. Então, eu vou pegar um valor mais perto de zero. Tá aqui. Eu vou pegar um valor mais perto de zero. Meu y tá aqui. Pegar o valor mais perto de zero. Meu y tá aqui. O que acontece? Ele está se aproximando desse ponto aqui. Esse ponto é quem? Tá? Então, meu y está fazendo isso daqui, ó, para esse ponto. Então, ele está diminuindo. Eu pego valores altos, ele está diminuindo. Se aproximando de 1. Se eu pegar, lembrando que aqui é a minha função, o eixo do x, ele continua, e a minha função, ela continua também. De forma suave. É difícil a gente emendar aqui um que a gente faz manual com o que a gente joga no software, mas ela vai fazer isso. Demora mais ou menos para chegar próximo do eixo do x, mas ela faz esse caminho. Então, o que acontece? Se eu pegar valores de x se aproximando de zero, o que vai acontecer com o meu y? Se eu pego um valor aqui, ele está aqui, perto de zero. Ah, mas agora eu vou pegar um valor mais perto de zero. Ele vem aqui. Tá aqui meu y. Eu pego um valor mais perto de zero. Meu y tá aqui. Pego um valor mais pertinho de zero. Tá aqui. O que tá acontecendo? O meu y, ele tá fazendo esse caminho aqui, ó. Então, ele tá vindo de 0 para 1. Então, ele tá se aproximando de 1. Quando eu faço meu x se aproximar de 0 com valores menores do que 0, meu y se aproxima de 1. Ou seja, o limite da minha função 3 elevado a x, quando x tende a 0 pela esquerda, é 1. E aí, eu vou concluir o limite que eu quero. Limites laterais são iguais. Se os limites laterais são iguais, significa que o limite da minha função 3 elevado a x, quando meu x tende a 0, é igual a 1. F de x, nesse exemplo, a gente vai pegar a função f de x igual a x ao cubo. Ou seja, é um polinômio de terceiro grau, porém completo. Então, ele corta aqui os eixos no zero. E o que acontece quando essa função eu vou fazer ela tendendo a mais ou menos infinito? Então, se eu fizer mais infinito para x, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu x e vou fazer ele tender a mais infinito, ou seja, eu vou aumentar o meu valor de x. O que acontece com o meu y? Então, se eu pego aqui, ó, um valor aqui, ele está perto de zero. Se eu pego aqui, o que está acontecendo? Se eu pego um outro valor aqui, o que está acontecendo com o meu y? Então, se eu me afasto de zero, ou seja, eu estou encaminhando para mais infinito, o meu y ele está aumentando também, ou seja, está indo para mais infinito. Então, se eu faço o meu x tender a mais infinito, o meu y também vai para mais infinito, ou seja, ele cresce. Então, o limite de x tendendo, limite de x ao cubo tendendo a mais infinito, é igual a mais infinito. E se eu fizer o contrário, pegar valores pequenininhos, fazendo para menos infinito? Então, se eu pego o meu x aqui, que ele já é negativo, y está aqui. Eu pego meu x aqui, meu y está aqui. Ah, mas se eu pegar ele aqui, meu y está aqui. Então, se eu faço meu x indo para menos infinito, o meu y também está vindo para menos infinito. Então, nesse caso, se eu fizer o limite da função, que é x ao cubo, quando x tende a menos infinito, o limite é menos infinito. Então, ele vai caminhando, distanciando. Se eu distancio o x de zero, meu y também se distancia de zero. Tanto para mais infinito quanto para menos infinito. Vamos fazer esse exercício aqui agora, esse exemplo. Eu tenho f de x igual a raiz de x. Eu tenho o gráfico raiz de x, tá?
ele tem esse formato. Me lembrando que a raiz de x não tem valor de x negativo, então meu x é sempre positivo. Eu tenho aqui, quando eu vou distanciando do meu x, eu vou distanciando ele de zero, eu vou fazendo ele tender a mais infinito. Eu tenho meu x aqui, meu y tá aqui. Se eu pego meu x aqui, meu y já tá aqui, ó, um pouquinho mais alto. Se eu pego meu x aqui, meu y, ele tá aqui, um pouquinho mais alto. Ele pode ir crescendo lentamente, tá? Eu posso crescer o meu x rápido e o meu y crescer mais lento. Porém, quando eu faço meu x crescer, então ele tá caminhando para cá, o meu y ele caminha para cá. Ou seja, ele vai para mais infinito. Então, o limite de x, de raiz de x, tá? O limite da minha f, que é a raiz de x, quando o meu x tende a mais infinito, é mais infinito, ele cresce também. Então, se eu estou crescendo o meu x indo para mais infinito, o meu y também vai para mais infinito, ele vai crescendo. Lentamente, mas ele cresce. Tá? Ele está sempre aumentando. Então, o que eu tenho aqui? A primeira propriedade. Se n é um número inteiro positivo, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, positivo. Limite de 1 sobre x elevado a n, quando o x tende a zero, ele é mais infinito. Quando o limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tende a n pela direita, o limite é mais infinito. E quando o limite de 1 sobre x elevado a n para x tendendo a zero pela esquerda, aí vai depender. Ele pode ser mais infinito ou menos infinito. Ele é mais infinito se n for par e menos infinito se n for ímpar. Você fala por quê? Porque se meu n for par, qualquer valor que eu atribuir para x, ele vai ser positivo. Né? Eu vou falar assim, olha, x, seja ele qual for, elevado ao número par, ele vai ser positivo. Menos 2 elevado ao quadrado, dá positivo. Menos 2 elevado à quarta, ele vai dar positivo. Então, ele vai crescer de forma positiva. Então, ele vai para mais infinito. Se meu n for ímpar, menos 2 elevado a 3, ele vai dar um valor negativo. Menos 2 elevado a 7, ele vai dar um valor negativo. Então, ele vai estar crescendo negativamente, ou seja, está indo para menos infinito. Propriedade 2, eu vou ter lá polinômio, onde não importa o grau, então eu tenho dois polinômios, polinômio B e polinômio Q, e eu faço a divisão dos dois. Então, fazendo a divisão, calcular o limite da divisão do polinômio P pelo polinômio Q, quando x tende tanto faz a mais ou menos infinito, o que eu vou considerar aqui? Vai ser igual ao limite do termo de maior potência do polinômio P dividido pelo termo de maior potência do polinômio quando o meu x vai para mais ou menos infinito. Então, a tendência do x não muda. Então, em vez de eu trabalhar com todo o polinômio e fazer divisão ali de polinômio, que a gente pode até explicar para vocês, mas eu consigo reduzir esse cálculo. Eu consigo reduzir todas essas contas, de fazer de uma forma mais rápida. Então, aqui, na verdade, ele é um teorema, uma propriedade importantíssima, porque quando a gente tem polinômio, numerador e denominador, a gente consegue ficar só com os termos de maior potência do numerador e do denominador. E aí, reduz a minha função. Eu estou trabalhando com funções equivalentes, e aí eu tenho o mesmo limite. Se meu n, terceira propriedade, se meu n é um número inteiro positivo, 1, 2, 3, 4. E aí eu tenho 1 sobre x elevado a n. Quando meu x for para mais infinito, o limite é igual a zero. E se eu tiver limite de 1 sobre x elevado a n, quando meu x tende a menos infinito, o limite é igual a zero também. E aqui, quando eu tiver lá o meu polinômio, se eu tiver lá, meu n for inteiro positivo, então eu tenho um polinômio aqui. Esse polinômio, se eu calcular o limite desse polinômio inteirinho, tá? Independente do grau dele, se for de grau 2, grau 4, grau 5, grau 20, não importa, grau 1000, quando x tende a mais infinito, o que ele vai ser?
eu vou colocar o meu x em evidência, x elevado a n em evidência, e eu vou estar calculando aqui, então ele vai ficar todas frações. Essas frações aqui vão para zero, todas elas. Por quê? Porque ela cai exatamente na propriedade 3. Ela cai na propriedade 3, então todas elas vão para zero. Vai sobrar o último, o termo de maior grau. Sobrando o termo de maior grau, um é o valor elevado a um número muito grande, né? Elevado ao número. Um número muito grande, quando eu levo ele a um número qualquer, seja ele grande, pequeno, multiplicado por um outro número, ele vai continuar grande, tá? E isso vale, ele pode ser mais ou menos infinito, dependendo o que eu tiver aqui. Se o meu A aqui for positivo, se ele for negativo. Então, ele pode estar, porque o meu AN, eu não sei, ele pode ser positivo ou negativo, então ele vai para mais ou para menos infinito. E esse aqui é o processo que a gente estaria fazendo na propriedade 2, divisão de dois polinômios, para poder conseguir trabalhar. E sumir com indeterminações. Isso eu tenho que fazer numerador e denominador. Como todos os outros termos, tirando o de maior grau, é zero, eu não preciso trabalhar com esses valores que são zeros. Eu trabalho só com o valor de maior potência. Isso para polinômios. Bom, então que a gente vamos agora fazer alguns exercícios utilizando as propriedades, conceito e propriedades. Então, o que a gente tem nesse primeiro aqui? Limite de 2x ao quadrado mais x menos 45, quando x tende a zero. Nesse caso, nós vimos uma propriedade ali que eu posso fazer o quê? Considerar apenas o termo de maior potência. Quem é o termo de maior potência? 2 que multiplica x ao quadrado. Porque depois eu tenho x elevado à potência 1 e tenho x elevado à potência 0. Então, menores potências eu posso ignorar, posso excluir, porque ele vai dar zero. Então, eu não preciso carregar zero. Então, vão ficar igual a limite 2 que multiplica x ao quadrado, quando x tende a mais infinito. Então, vai ficar 2. Eu tenho aqui 2 é positivo. X elevado, um número muito grande elevado ao quadrado, ele vai aumentar o valor dele. Multiplicado por 2, ele vai aumentar. Mas como é positivo, ele vai ficar mais infinito. Vamos supor, ó, você tem aqui, ó, limite de menos 2x ao quadrado mais x menos 45. X tendendo a mais infinito. Vou continuar com a maior potência, tá? Então, ele vai ser igual ao limite de menos 2x ao quadrado quando x tende a mais infinito. Eu vou trabalhar com o x aqui. Eu vou pegar um valor alto, sempre positivo, elevado ao quadrado vai dar um valor positivo, certo? Multiplicado por um número negativo, fica negativo. Então, isso aqui ele vai para menos infinito. Eu vou pegar valores de x positivo, porém, quando eu multiplico por um outro valor negativo, ele se transforma em negativo. Nesse segundo aqui, o que acontece nesse segundo? Eu tenho lá x elevado à quinta, x elevado a 2, x elevado a 1 e x elevado a 0. Qual é a maior potência? X elevado à quinta. Então, eu vou ficar com esse termo que é de maior potência. Os demais, eles vão zerar. Se eu vou trabalhar para zerar esses valores, eu não preciso trabalhar com ele. Então, vai ficar o limite de 6x ao quinta, quando o meu x tende a menos infinito. Nesse caso, o que eu vou pensar? Eu tenho valor negativo elevado a uma potência ímpar. Um valor negativo elevado a uma potência ímpar, ele vai continuar negativo. Só que se eu tenho um valor grande elevado a uma potência qualquer, ele vai aumentar. Só que no caso ele é negativo, então ele vai aumentar negativamente, ou seja, ele vai continuar, ele vai ser um valor pequenininho. Multiplicado por 6, ele só vai aumentar negativamente, ou seja, ele vai diminuir mais. Isso significa que eu estou indo para menos infinito.
Agora, vamos supor que eu tenha assim, olha, limite de menos 6x à quinta, mais x ao quadrado, menos 63x, mais 2, quando meu x tende a menos infinito. Eu vou continuar com maior potência, então a maior potência está aqui. Vai ser igual ao limite de menos 6, que multiplica x à quinta. X elevado a menos infinito. Eu vou ter menos 6, que multiplica um número muito grande. No caso aqui, ele vai multiplicar menos infinito. Menos com menos, ele vai dar mais. Então, ele vai para mais infinito. Porque se eu tenho um número grande multiplicado por um número, por um outro número qualquer, ele aumenta. Se esse número grande for negativo, multiplicado por um outro número negativo, ele vai dar positivo. Porque eu vou fazer a regra de sinal, menos com menos vai dar mais. E qualquer número, vamos supor, se eu pegar menos 2 elevado à quinta, ele vai dar um valor negativo. Se eu pegar menos 3 elevado à quinta, vai ser negativo. Então, menos 1 elevado à quinta vai me dar menos 1, ele vai ser negativo. Então, qualquer valor negativo elevado a uma potência ímpar, ele é negativo. Então, se você pegar um número, seja ele qual for, potência par, ele vai ser positivo. Se você pegar um número, seja ele qual for, levado a uma potência ímpar, ele vai continuar com o sinal que tem. Se for par, ele continua par. Se for ímpar, ele continua ímpar. Normalmente, nós não escrevemos, tá? Esse menos infinito aqui para fazer conta. Eu só coloquei, representei para que vocês entendam qual é o processo. A mesma coisa aqui, a gente não escreve isso. Tá? Nós não escrevemos o infinito elevado ao quadrado multiplicado por outro número. Mas só para representar assim, para que fique mais fácil para vocês escreverem. E para vocês entenderem, aliás. Só para facilitar o entendimento de vocês. Qual é o processo, qual é o pensamento que a gente faz. Um número alto, que a gente representa por infinito, ao quadrado, ele vai aumentar mais ainda, multiplicado por 2, ele vai dar um valor positivo. Nesse caso, eu tenho um número alto, eu tenho um número muito alto, que a gente representa por menos infinito, elevado à quinta, vai dar um número muito alto, negativo, tá? Que foi isso que eu coloquei aqui. Quando eu multiplico por menos 6, ele vai dar um valor positivo, porque menos com menos dá mais. Então, esse é o pensamento que a gente tem. Nós não escrevemos esse pensamento. Nesse caso aqui, vamos para esse exercício. Qual é o processo desse exercício? Nós temos, nesse caso, nós temos um polinômio no numerador e um polinômio no denominador. Então, nós vamos considerar os termos de maior potência do numerador e do denominador. Maior potência no numerador é potência 5. Eu tenho potência 5, potência 1, e a 0, a maior é a 5. Denominador, a maior é a 3. Porque eu tenho 3, 2 e 0. Maior potência, 3. Então, no caso aqui, ele vai ficar limite 3x à quinta dividido por x à terceira, quando meu x tende a mais infinito. Bom, eu não posso dividir infinito por infinito. Então, primeiro de eu fazer essa divisão, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a minha função. Eu tenho x à quinta dividido por x à terceira. O que eu tenho aqui? Nada mais, nada menos, eu tenho uma divisão de fração de potência. Eu posso usar potência, as propriedades de potência. Então, eu tenho, olha, limite, eu tenho 3, eu tenho, olha, a mesma base que é x, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, eu tenho 5 menos 3, quando o meu x tende a mais infinito. 5 menos 3, 2. Então, vai ficar limite de 3x elevado ao quadrado, quando o meu x tende a mais infinito. Nesse caso, o que eu vou pensar? Eu tenho um número grande, que é o mais infinito, representado por mais infinito, ao quadrado. Esse número ficou maior ainda. Multiplicado por 3, ele aumenta, ficou maior. Então, aqui eu tenho mais
infinito. Aí vocês vão falar assim para mim, mas se fosse negativo, se fosse potência par, o processo é o mesmo, simplesmente depois eu preciso fazer regra de sinal. Nesse exercício, nós temos um polinômio numerador e um polinômio no denominador, e onde meu x tende a mais infinito. O que a gente faz? A gente vai considerar apenas os termos de maior potência. Numerador, termo de maior potência é o x ao quadrado. E no denominador, maior potência também está no x ao quadrado. Porque entre x ao quadrado, x e x elevado a zero, a maior potência é ao quadrado. Então, a gente vai considerar só a maior potência. Então, no numerador eu tenho 3x ao quadrado, denominador eu tenho 5x ao quadrado. Meu x tendendo a mais infinito. Nesse caso, eu tenho quem? X ao quadrado dividido por x ao quadrado, temos o mesmo número dividido por ele. Então, temos um número dividido por ele mesmo. Isso significa que ele vai para 1. Então, me sobrou quem? O limite de 3/5. Transformei a função, ela se transformou em uma função constante, 3/5, quando o meu x tende a mais infinito. Um limite de uma função constante não importa para onde que meu x está tendendo, sempre vai ser a constante. Então, nesse caso, o limite de 3/5 para x tendendo a mais infinito é 3/5. Nesse aqui, o que a gente fez? A gente pegou a maior potência, numerador e denominador, que é polinômio. X ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1, porque o mesmo número dividido por ele mesmo é 1. Sobrou a função constante, 3/5. Limite de uma função constante é ela mesma. Então, se a minha função é 3/5, o limite da função é 3/5, independente para onde que essa função está tendendo. Próximo. O que eu vou fazer? Eu tenho dois polinômios. Então, a tendência é, para facilitar a nossa vida, eu ficar com de maior potência. Numerador é o x, denominador é o x ao quadrado. Então, vai ficar limite de x sobre x ao quadrado para o meu x tendendo a mais infinito. A hora que eu faço essa divisão, x dividido por x ao quadrado, ou... eu não enxergo isso. Então, o que eu tenho? A mesma potência, a mesma base, subtrai os expoentes. Como é uma divisão, eu posso usar potência. Regras de potência. Então, vai ficar limite de x elevado a menos 1, quando o meu x tende a mais infinito. Como tem a potência negativa, eu volto usando potência, vai ficar 1 sobre x, que eu vou estar trabalhando com o oposto, quando o x tende a mais infinito. Bom, o que a gente tem aqui? Nós temos uma propriedade que já nos dá isso aqui direto, essa resposta direto. Eu tenho 1 sobre x elevado a n, no caso aqui meu n é 1, tá? Meu n aqui é 1. E a propriedade diz assim, olha, só um parênteses aqui. Limite de 1 sobre x elevado a n para o meu x tendendo a mais infinito, isso aqui é zero, tá? E se for menos infinito, também é zero. Para mais ou para menos infinito é zero. Ou seja, se eu estou dividindo por um número muito alto, 1 dividido por um número muito alto é zero. Então, aqui eu já sei, independente se a minha potência aqui é 1, porque ele não fala n a partir de tal número, é n. O n tem que ser inteiro positivo. É zero. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Puta, eu não conheço. Primeira coisa que a gente vai pensar é verificar diretamente, fazer o cálculo direto do limite, para ver se ele é um limite indeterminado ou não. Eu não de cara assim, preciso fazer as continhas para saber se ele é indeterminado ou não. Então, vamos fazer direto, porque o numerador dando zero não tem problema. O problema é sempre o denominador, ali que ele vai ser indeterminado. Então, ele vai ficar 2 ao quadrado menos 4 dividido por 2 ao quadrado menos 3 que multiplica 2 mais 2. Então, eu vou ter 4 menos 4, 4 menos 6, mais 2. Nesse caso, ele está dando 0 sobre 0. Então, ele é um limite indeterminado.
Se ele é um limite indeterminado, a gente vai fazer a fatoração. Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer a fatoração do x ao quadrado menos 4, fatorando, achando as raízes dado esse polinômio dessa parábola. Se eu pensar assim, eu posso chegar aqui a uma parábola. Eu tenho x menos 2 que multiplica x mais 2. Se eu fizer a Bhaskara no segundo ou no denominador, resolvendo por Bhaskara, porque eu tenho uma equação de segundo grau, ou some produto, também dá para fazer isso. Eu vou chegar em quem aqui? Então, eu tenho menos 2 e menos 1. Então, vai ficar x é menos 2, x menos 1. Tá? Some produto. Eu somo, vai me dar menos 3, eu multiplico, vai me dar 2. Bom, então aqui eu tendo a fatoração do numerador e a fatoração do denominador, eu vou fazer a divisão. Então, eu posso voltar no meu limite. Ah, mas eu posso fazer isso fora do limite? Posso, tá? Então, eu tenho x ao quadrado menos 4, x ao quadrado menos 3x mais 2, ele vai ser igual a x menos 2, multiplica x mais 2, denominador x menos 2, que multiplica x menos 1. X menos 2 dividido por x menos 2, eu tenho 1. Então, vai sobrar x mais 2 dividido por x menos 1. Então, eu vou trabalhar com essa função aqui para calcular o limite. O que nós temos? Que o limite de x ao quadrado menos 4 dividido por x ao quadrado menos 3x mais 2, quando x tende a 2, vai ser igual ao limite de x mais 2 dividido por x menos 1, quando o meu x tende a 2. Bom, agora a gente vai calcular o limite direto. Então, eu tenho 2 mais 2, ou seja, eu vou calcular o valor numérico. Eu vou substituir o x pelo 2 aqui, onde que eu quero calcular o comportamento. 2 menos 1, então eu tenho 4 no numerador. 2 menos 1, eu tenho 1, é 4. O que nós vamos fazer? Vamos primeiro calcular diretamente para ver o que acontece. Nesse calculando direto, nós temos a raiz cúbica de 1 menos 1 dividido por 1 menos 1. Raiz cúbica de 1 é 1, então eu tenho 1 menos 1 dividido por 1 menos 1, eu vou ter 0 sobre 0. Temos uma indeterminação. Nesse caso, como nós temos uma indeterminação, o que nós podemos fazer aqui? Porque se eu não posso aplicar, nesse caso, conjugado direto, porque o conjugado tem que ser raiz quadrada. Na raiz cúbica, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar o cubo perfeito. Então, quando a gente trabalha o cubo perfeito, eu consigo sair disso, que é a ao cubo menos b ao cubo. Esse, no cubo aqui, eu vou ter a menos b, que multiplica a ao quadrado, mais a vezes b, mais b ao quadrado. Esse aqui é o cubo perfeito que vocês aprendem lá no ensino médio. Nesse caso nosso aqui, nós vamos fazer o a igual a raiz cúbica de x e o b igual a 1. Nós vamos utilizando, fazer esse ponto e vamos substituir na equaçãozinha. Então, eu tenho cubo perfeito, que aqui ele já está o cubo, menos 1. É o que nós temos aqui de partida, aqui no meu numerador. Então, o b e o a aqui, a gente vai estar trabalhando dessa forma. Só que eu tenho aqui, olha, o meu a tá ao cubo, certo? Eu chamei que o meu a é raiz de x, raiz cúbica de x. Então, se aqui eu tenho a ao cubo, eu tenho que levar aqui ao cubo também. Menos, o meu b é 1, aqui eu tenho b ao cubo, então eu vou estar levando o meu 1 aqui ao cubo. E aqui ele vai ficar
cubo com o cubo vai ficar raiz cúbica de x ao cubo vai ficar 3. Aliás, vai ficar x, desculpa. Então, ó, raiz cúbica de x elevado ao cubo vai ficar x, porque é como se eu estivesse cortando os cubos aqui. Menos 1 ao cubo é 1. É isso que nós temos. E esse daqui, ele vai ser igual a quem? Então, a gente trabalhou essa primeira parte aqui. E ele é igual a quem? A menos B. Então, o A é raiz cúbica de x. O B é 1, que multiplica ao quadrado. Então, vai ficar raiz cúbica de x ao quadrado, mais A, que é raiz cúbica de x, que multiplica B, que é 1, mais B ao quadrado, então 1 ao quadrado. Isso aqui ele vai ficar raiz cúbica de x menos 1, que multiplica raiz cúbica de x ao quadrado, é a mesma coisa eu escrever aqui, ó, raiz cúbica de x ao quadrado. Raiz cúbica de x que multiplica 1 é igual a raiz cúbica de x. Mais, aqui eu tenho raiz cúbica de x que multiplica 1, é a raiz cúbica de x. Mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Tá? Então, nós temos... Cheguei nesse ponto. Bom, o que eu quero aqui? Eu preciso dar um jeito com esse meu 1, x menos 1 do denominador. Vocês viram que aqui a gente conseguiu chegar com 1, x menos 1 do denominador. Então, agora eu preciso trabalhar com esse ponto para que eu consiga eliminar. Ah, então o que eu tenho? Eu posso isolar esse termo aqui. Isolando esse termo, o que eu vou fazer? Né? Eu vou pegar esse outro aqui, já nesse ponto aqui, já, e vou passar dividindo. Então, a hora que eu isolo raiz cúbica de x menos 1, ele vai ser quem? X menos 1 dividido por quem? Por raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de x mais 1. Porque ele está multiplicando, eu passo dividindo. Tá multiplicando, eu passo dividindo. Ok? Então, eu tenho esse ponto aqui, ó. Cheguei que o meu numerador, eu posso fazer essa substituição no meu numerador. Bom, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir. Nós vamos vir aqui no limite e vamos substituir. Então, se eu tenho o meu limite aqui, ele vai ser limite de raiz cúbica de x menos 1, dividido por x menos 1, quando o meu x tende a 1. Como que ele vai ficar? Limite. Eu vou substituir raiz cúbica de x menos 1 por esse ponto que eu achei aqui, olha, para essa igualdade que eu achei. Então, eu tenho uma divisão. Eu tenho x menos 1 dividido por quem? Por raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de x mais 1. Esse daqui, olha, eu fiz essa substituição. E o meu denominador, ele vai continuar x menos 1, quando o meu x tende a 1. O que eu tenho aqui? Uma divisão de fração. Então, nesse caso aqui, eu até poderia fazer isso à parte, fora do limite, tá? Posso fazer no limite, eu posso fazer fora do limite também. Fica a critério. Então, eu vou conservar a primeira divisão e fazer o inverso da segunda, multiplicar pelo inverso da segunda. Aqui eu tenho 1. Então, como que vai ficar? Limite, quando meu x tende a 1, de quem? De x menos 1, a raiz de 3, raiz cúbica de x ao quadrado,
mais a raiz cúbica de x mais 1, vezes 1 sobre x, que eu vou inverter a segunda fração. Eu cheguei nesse ponto da minha fração. O que eu posso fazer agora, quando eu vou fazer multiplicação de fração? Eu tenho 1x menos 1 dividido por x menos 1, que vai dar 1. Vai me sobrar quem? 1 dividido por raiz cúbica de x ao quadrado mais x raiz de x, raiz cúbica de x mais 1. Então, reescrevendo agora, fazendo essa multiplicação, eu vou chegar em quem? Limite. 1 que multiplica 1, eu tenho 1. Raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de x mais 1, que multiplica 1, vai me sobrar quem? Raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de x mais 1, quando o meu x tende a 1. Então, agora aqui eu vou fazer substituição direto. Meu limite desaparece, eu não escrevo mais limite. Então, vai ficar 1. Vou substituir o x por 1, então vai ficar raiz cúbica de 1 ao quadrado mais raiz cúbica de 1 mais 1. Nesse ponto aqui, o que eu vou ter? Raiz cúbica de x de 1 ao quadrado. Eu tenho 1 ao quadrado, ele é ao quadrado, raiz cúbica de 1, ele é 1. Raiz cúbica de 1 é 1, e aqui eu tenho 1. Então, meu limite vai ser quem? 1, aqui eu vou sobre 1 mais 1 mais 1, 3. Esse daqui a gente usa o conjugado para resolver. Ele também é determinado. Nesse exercício, se a gente for resolver aqui, direto, nós vamos ter 0 mais 2, então a raiz quadrada de 0 mais 2, menos raiz de 2, sobre 0. Raiz de 0 mais 2, eu vou ter raiz de 2. Raiz de 2 menos raiz de 2 é 0. Então, eu vou ter 0 sobre 2, ele é uma indeterminação. Nesse caso, como eu tenho raiz quadrada aqui, eu posso já usar o conjugado. O que era o conjugado aqui? É a gente trabalhar com multiplicar numerador e denominador pelo termo que tem as raízes com sinal contrário. Então, aqui a gente vai fazer a multiplicação pelo conjugado, tá? Então, nós vamos fazer a multiplicação pelo conjugado do numerador. Pode acontecer de eu estar trabalhando com o conjugado do denominador também, tá? Se eu tivesse minha função fosse inversa, eu estaria trabalhando com o denominador. Então, aqui, quem que é o conjugado? O conjugado, ele vai ser a raiz de x mais 2. Eu tenho menos aqui, eu vou trabalhar com mais. Raiz de 2. Então, esse aqui é o conjugado do numerador. Tá? Então, vou fazer as continhas fora do limite. Eu tenho raiz de x mais 2 menos raiz de 2 sobre x. Eu vou multiplicar numerador e denominador pelo conjugado. Por que eu posso fazer isso? Porque eu estou multiplicando por 1. Eu não altero a minha função. Porque a hora que eu fizer aqui, como eu estou multiplicando e dividindo pelo mesmo número, é como se eu estivesse trabalhando com 1 ali, multiplicando por 1. Então, ele não altera a minha função original. Então, eu posso fazer isso sem medo. E, feito isso, vai ficar quanto? Olha, raiz de x mais 2, que multiplica a raiz quadrada de x mais 2.
eu vou ter a raiz quadrada de x mais 2 ao quadrado. Eu vou ter mais, com mais eu vou ter mais a raiz quadrada de x mais 2, que multiplica a raiz de 2. Menos 2, raiz de 2 que multiplica a raiz quadrada de x mais 2. Então, vai ser menos raiz de 2 vezes raiz quadrada de x mais 2. Menos com mais, menos raiz de 2 que multiplica a raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado. Denominador, eu não vou fazer a distributiva, vai ficar x que multiplica a raiz quadrada de x mais 2, mais raiz de 2. Lembrando que eu estou multiplicando, então ali entre parênteses. O que vai acontecer no meu numerador? A raiz quadrada elevado ao quadrado é como se eu estivesse cortando as raízes. Então, vai ficar x mais 2. Raiz quadrada de x mais 2, que multiplica a raiz de 2, menos raiz quadrada de x mais 2, que multiplica a raiz de 2, é zero, porque eu tenho o mesmo número somando ali. Então, eu estou subtraindo o mesmo número. Então, é como se eu tivesse 2 menos 2 dá zero. Menos raiz quadrada de 2 ao quadrado. Como se eu estivesse cortando a raiz com o quadrado, vai me dar 2. Sobre x que multiplica raiz quadrada de x mais 2, mais a raiz de 2. Tá multiplicando tudo isso aqui entre parênteses. Raiz, aqui eu tenho x mais 2 menos 2, 2 mais 2, 0. Sobra x. X dividido com x é 1. Então, vai me sobrar aqui 1 dividido por raiz quadrada de x mais 2, mais raiz de 2. Bom, agora eu vou calcular o meu limite. Então, o limite de raiz de x mais 2 menos raiz de 2 sobre x, quando o meu x tende a zero, ele é igual ao limite de 1 sobre raiz quadrada de x mais 2, mais raiz de 2, quando o meu x tende a zero. Então, calculando direto agora, só substituindo, calculando o valor numérico, eu tenho 1, aqui eu tenho 0 mais 2, raiz de 0 mais 2, mais raiz de 2. Então, eu tenho 0 mais 2 é 2, 1 sobre raiz de 2, mais raiz de 2, ou seja, 1 sobre 1 mais 1, 2 raiz de 2. Ah, agora eu posso racionalizar para tirar a raiz do denominador. Posso. Mas e se eu não fizer? Não está errado, tá? Não é assim, errado é algo que eu não posso de forma alguma deixar a raiz no denominador. Não é esse ponto, tá? Então, aqui para racionalizar, o que a gente vai fazer? Multiplicar numerador e denominador pela raiz de 2. Ou seja, eu vou multiplicar por 1 na realidade, né? Então, aqui vai ficar 1 que multiplica a raiz de 2, vai ser raiz de 2. 2 que multiplica raiz de 2 que multiplica raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é como se eu estivesse cortando a raiz com o quadrado. Então, vai ficar raiz de 2 dividido por quê? Então, aqui sobra 2, 2 vezes 2, 4. Esse é o meu limite. Se eu parar aqui, não está errado também.